Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. O Flamengo já tem um novo comandante. Inclusive, ele está a caminho do Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, assinar o contrato, válido até quando? Vou dar um spoiler, válido até 2027, e iniciar o trabalho à frente do rubro-negro carioca. Será que vocês vão gostar do novo nome? Tá, vou falar logo. No último vídeo já tinha falado o nome dele, é o Leonardo Jardim. A gente vai contar de onde ele está vindo, que horas ele chega aqui ao Rio de Janeiro. A gente vai trazer também mais detalhes da saída do Felipe Luiz, Rodrigo Caio pedindo demissão, entre aspas, em prol do amigo, companheiro Felipe Luiz, porque ele não seria demitido. Foi uma ação que partiu do próprio Rodrigo Caio. A gente vai trazer mais informações, mais bastidores. Será que os jogadores não gostaram? Como é que ficou essa situação? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, na boa, dá moral aí, se inscreve no canal Vene Casagrande, porque olha, vou te falar que trabalho que eu tô tendo, hein? Varei a madrugada trabalhando, tô aqui de pé, fui ao SBT, voltei, agora tô aqui gravando, apurando, ligando pros outros. Gente, dá trabalho, então dá a moral aí, valoriza o trabalho do Vene Casagrande, se inscrevendo no canal, ativando a notificação, compartilhando o vídeo, dando like, hypando o vídeo. E antes de mais nada, antes de falar do novo comandante do Flamengo, óbvio, ainda não assinou, mas ele está a caminho do Rio de Janeiro para assinar. Eu vou trazer aqui de maneira bem detalhada e bem sucinta, resumida, mais informações e bastidores da saída do Felipe Luiz. Vamos lá, galera. Só um resumo. Não foi um motivo que fez o Flamengo demitir Felipe Luiz. Foram vários fatores. E eu fiz aqui um tópicozinho aqui, ó. Vamos lá. Desgaste na negociação da renovação de contrato ainda em dezembro. Vocês vão se recordar que foi um desgaste bem chato, foi ali nos últimos dias de dezembro. Inclusive, na ocasião, o Flamengo já havia ligado para o Leonardo Jardim, que tinha saído do Cruzeiro, ligou também para o Arthur Jorge. Foi uma negociação extremamente chata e desgastante para o Flamengo. Entendimento da diretoria que o Felipe Luiz não conseguia mais tirar os jogadores da zona de conforto. Inclusive, me deram um exemplo. Por exemplo, na festa do Everton Araújo, que aconteceu sábado, no domingo pela manhã tinha treino. O entendimento da diretoria do Flamengo os jogadores estavam tanto na zona de conforto que eles sabiam que iam jogar independentemente do que eles fizessem fora de campo. E a diretoria achou um absurdo. Óbvio, não concordou com a ida de torcedores à casa do Everton Araújo, cobrar jogador de madrugada. Isso é um erro. Mas esse erro também, na visão de pessoas da diretoria do Flamengo, não apaga o outro erro. O que o jogador está fazendo de madrugada numa festa, sendo que tem treino no dia seguinte? Está fazendo isso porque está na zona de conforto. E sabe que nessa zona de conforto ele não será tirado pelo técnico Felipe Luiz, na visão da diretoria. Outra questão, teve um embate muito pesado entre BAP e Felipe Luiz na mudança de planejamento durante o futebol carioca. Vocês vão se recordar que o Flamengo decidiu, após uma reunião no CT, terça-feira à tarde, voltar urgente contra o Vasco na quarta-feira para, entre aspas, salvar o Campeonato Carioca, já que a Fla Kids não tinha ido muito bem. E o mais importante, o desempenho dentro de campo. Na visão da diretoria do Flamengo, o Felipe Luiz havia batido no teto, não ia conseguir mais extrair o melhor dos jogadores. Então, eles entenderam que era melhor mudar agora. E por isso, demitiram o Felipe Luiz. Vene, você acha correta a maneira que foi feito? Não, eu não acho. Eu acho que poderia ter sido antes do jogo contra o Madureira ou no dia seguinte. Acho que foi falta de profissionalismo? Também não acho. Eu acho que a palavra correta foi ingratidão, porque a gente estava falando de um profissional que é ídolo como jogador e ídolo também como treinador da instituição do Flamengo. Agora, o fato de ter vencido tudo em 2025 te dá direito de, entre aspas, errar tanto como o Felipe Luiz estava errando, e te dá o direito de ter voto de confiança quando as pessoas no dia a dia enxergam que o Felipe Luiz não iria conseguir mais tirar. Eu, Vene Casagrande, sentado aqui, sentado na cadeirinha lá do SBT, eu acho que o Felipe Luiz não deveria ser demitido. Porém, eu não estou no dia a dia. Eu não estou acompanhando a postura dos jogadores, a postura do Felipe Luiz, não estou acompanhando como que está a relação desses atletas com o treinador. De repente se tornou uma relação tão próxima que os jogadores já não estão dando mais o seu máximo. E dizer que o elenco todo ficou chateado é mentira.
Porque eu sei de jogadores que estavam insatisfeitos com o Felipe Luiz, porque achavam que tinha que ter mais oportunidades, mais chances, o que é normal em qualquer grupo. Em um grupo de 30 pessoas, você não vai agradar as 30. Eu só vi um caso que, de fato, assim, gente, não tinha ninguém que reclamasse dele. Era o Jorge Jesus. Em 2019, todo mundo elogiava, até mesmo aqueles jogadores que eram escalados como titulares durante a semana inteira, chegava na preleção, caía e nem na relação ficava. Até esses gostavam do velho, no bom sentido, como eles gostam de dizer nos bastidores do Flamengo. Então, assim, gente, é normal. Eu não estou aqui dando razão ao jogador insatisfeito ou dando razão ao jogador que está triste pela saída do Felipe Luiz. O Felipe Luiz era um cara muito bem quisto no dia a dia do Flamengo. Mas a análise precisa ser mais fria, não pode ser só com a emoção. Repito, eu não faria desse jeito. Acho que faltou ingratidão, mas já foi feito. Não tem mais o que fazer. O martelo já foi batido, o comunicado já foi dado. Felipe Luiz já foi ao CT se despedir dos jogadores nessa terça-feira. O Rodrigo Caio queria ficar junto com o Márcio Torres, que é o auxiliar permanente da comissão técnica do Flamengo. O Rodrigo Caio pediu demissão, entre aspas, para ajudar o Felipe Luiz. Acredito eu que vai acabar se tornando um membro da comissão do Felipe Luiz. Para fazer isso, é porque recebeu o aval do Felipe Luiz. Ó, para onde eu for, você vai comigo. Óbvio. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo no futebol, né? Então, o martelo já foi feito. Inclusive, o Flamengo vai anunciar um novo comandante daqui a pouco, em breve. Porque esse novo comandante vai sair de Belo Horizonte daqui a 2 minutos, pelo menos está previsto. Porque eu estou gravando esse vídeo aqui 6h08 da noite e está previsto para ele sair. Inclusive, a pessoa me mandou uma mensagem de visualização única agora. Não tem como eu ver, eu estou no computador e gravando o vídeo. Ele está previsto para ele sair de Belo Horizonte, 18h10, embarcar ao Rio de Janeiro, ou seja, daqui a pouquinho ele chega à cidade maravilhosa, se apresenta ao Flamengo, assina um contrato válido até 2027, contrato esse que já está feito, redigido pelo departamento jurídico do Flamengo, e aí ele assina e será anunciado. Nossa, Vene, será que os jogadores vão gostar? Gente, olha só, jogador não tem que escolher treinador, não. Tá feito. Tá martelo batido. Eu lembro na ocasião do Dorival Júnior. Foi, entre aspas, a mesma situação. Veio Vitor Pereira, todo mundo lamentou, os jogadores lamentaram a saída do Dorival Júnior. Veio Vitor Pereira. Os caras abraçaram o Vitor Pereira até então, porque o Vitor Pereira não soube lidar no dia a dia. É a mesma coisa, a vida que segue, gente. Sou muito grato ao Felipe Luiz. Acho, repito, que faltou ingratidão da maneira que foi feita, mas o presidente BAP entende que não tem hora para demitir. Não tem hora. Eu conversei com o BAP, perguntei para ele o porquê dele ter feito desse jeito e ele me explicou porque há um encadeamento de ações necessárias para que o clube seja minimamente prejudicado por uma decisão que já é impactante. Ponto. Ponto. Para de polemizar com isso. Ah, porque não é profissional. Ah, porque eu sou Flamengo e agora vou torcer com... Gente, assim, cada um tem um pensamento. Eu não vou torcer contra o Flamengo. Não vou. Pelo contrário, vou torcer para o Leonardo Jardim, que, diga-se de passagem, é um grande treinador, tá? Um grande treinador. Inclusive, o Luiz Araújo, essa hora, deve estar super animado. Por quê? Nos tempos de Cruzeiro, o Leonardo Jardim queria, porque queria o Luiz Araújo no Cruzeiro. O Cruzeiro tentou a contratação, o Flamengo brecou. Agora os dois vão trabalhar juntos. Os dois se conhecem desde os tempos de futebol francês, quando um enfrentava o outro. E o Leonardo Jardim era apaixonado em Luiz Araújo. Luiz Araújo, esse jogador, que é um que achava que tinha que ter mais oportunidade e que nitidamente não estava feliz, não estava satisfeito. Então, a decisão foi tomada. E foi tomada porque a diretoria entende que é o melhor para o Flamengo. Ninguém quer prejudicar o Flamengo. Eu não esperava que fosse ser desse jeito, repito. Achava que se perdesse a final do domingo ele iria ser demitido, sempre falei isso aqui. Agora, martelo batido. Leonardo Jardim, novo treinador, chega em breve. E para quem não conhece o Leonardo Jardim, vou trazer um breve resumo aqui. Breve resumo é redundante. Vou trazer um resumo aqui da carreira dele. Tem 51 anos, tá? É um cara extremamente tático, entende muito de futebol.
passou pelo futebol português. Ele é português, tá? Tem 51 anos. Passou pelo mundo árabe. Passou pelo Mônaco, tá? Ele ficou só 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas no Mônaco. Inclusive, ele lançou o Mbappé. Então, pessoal, um cara desse não é ruim. Pelo contrário, o Flamengo já havia tentado a contratação dele ainda nos tempos de Marcos Braz. Sempre foi difícil. E agora ele está chegando ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! O que fez o Flamengo tomar essa decisão logo depois um jogo tão robusto como esse jogo que foi 8-0 pro Flamengo, Vene? Fernando, antes de mais nada, obrigado pelos elogios, mas vamos lá. Vamos fazer uma linha cronológica sobre essa demissão do Felipe Luiz. Independentemente do resultado contra o Madureira, a decisão já estava tomada. Isso quer dizer que se o Flamengo ganhasse de 50-0, o Felipe Luiz seria demitido. E por que ele foi demitido? Não teve apenas um motivo para fazer a diretoria, no caso o BAP, porque foi ele o responsável pela demissão, pela tomada de decisão em tirar o Felipe Luiz do comando. Foi um conjunto de fatores que começou ainda na negociação envolvendo a renovação de contrato dele. Você estava ausente aqui, mas a gente falou o tempo todo que foi... Você estava curtindo suas férias, obviamente. Que foi o tempo todo uma negociação extremamente difícil, complicada, tanto é que aconteceu nos minutos finais, porque o contrato dele acabava dia 31 de dezembro, aconteceu ali, se eu não me engano, dia 29, dia 30 de dezembro. Por quê? Foi uma negociação muito difícil. E durante esse processo de negociação, num determinado momento, a diretoria entendeu que seria complicada a renovação. O que fez? Entrou em contato com o Leonardo Jardim, que na ocasião já tinha saído do Cruzeiro, porque alegando motivos pessoais, e naquele momento não queria assumir ninguém. Entrou em contato com o Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, que hoje em dia está no mundo árabe. Mas aí conseguiu chegar a uma renovação de contrato. Beleza. Aí veio a continuidade da temporada. Primeiro embate entre o presidente e Felipe Luiz, na questão do planejamento. Quando o Felipe Luiz era totalmente contra mudar o planejamento por conta do desempenho da garotada no Campeonato Carioca, mas a decisão do presidente era mudar o planejamento. E o Felipe Luiz não gostou nem um pouco. Foi em algum momento ali, gente, do Campeonato Carioca, em que o Fla Kids, como o Vene chamava, não estava indo muito bem. E aí era um confronto com o Vasco. Isso. E aí eles falaram, e aí, vamos manter a garotada ou vamos colocar a cavalaria perfeita para pegar o Vasco? E aí foi escolhido pelo BAP, colocar o profissional. O jogo contra o Vasco era numa quarta-feira e foi escolhido através de uma reunião na terça-feira à tarde, ou seja, cerca de 24 horas antes de a bola rolar, e o Felipe Luiz na ocasião era totalmente contra. E teve esse primeiro embate. Beleza, teve um embate, coisa normal, seguiu o jogo. E aí veio o motivo principal, o desempenho da equipe dentro de campo. O Flamengo vem desempenhando muito mal, perdeu o título na Supercopa do Brasil, vem jogando muito mal nos jogos do Campeonato Carioca, perdeu o título de uma maneira vexatória na visão do BAP para o Lanús, na Recopa Sul-Americana, também teve isso, questão de desempenho. E aí o BAP entendeu que no dia a dia também nada estava dando mais certo. Alguns jogadores também estavam reclamando, não estavam gostando muito do trabalho do Felipe Luiz. Isso foi no telefone que ele te contou, Vene Casagrande? Isso tudo por conversa e tal, a gente conversou, porque não foi apenas o motivo. E eu, para ser sincero, entrei em contato com o BAP para entender, por exemplo, os colegas do UOL noticiaram que o Flamengo ficou sabendo que o Felipe Luiz estava negociando com o Chelsea. Na visão do BAP, isso pode até ter acontecido, mas não foi o motivo. Pode ter acontecido, o BAP não descarta. Ou seja, teve um respingo assim aí, como né? o Flamengo conversou com o Leonardo Jardim e com o Arthur Jorge. Faz parte do game, gente. No futebol é assim que funciona. Isso é normal, isso não é nenhum problema. Agora, seria muito estranho se o Flamengo tomasse a decisão de demitir o Felipe Luiz por conta desse motivo. Porque ficou sabendo que ele estava conversando com o Chelsea num determinado momento. Para mim, nenhum problema. E para o BAP, pelo visto, também não tem nenhum problema. E eu também entrei em contato com o Felipe Luiz, como eu mencionei aqui, para entender dele como é que ele encarou essa decisão. E ele apenas falou o seguinte: eu tenho toda a gratidão do mundo ao Flamengo. Ele foi pego de surpresa, Vene? Ele foi pego de surpresa. Ele não imaginava, assim como muita gente, eu particularmente, não fui pego de surpresa pela demissão. Eu fui pego de surpresa pelo momento. Depois de uma vitória, no Maracanã, José Boto chamando o cara, depois da entrevista coletiva, em uma sala no Maracanã para comunicá-lo. E isso, para mim, foi uma surpresa. A demissão, para mim, não foi uma surpresa e eu venho falando isso aqui. Eu achava, por exemplo, que se num domingo o Flamengo perdesse o título para o Fluminense, a demissão ia acontecer. Entendendo de Flamengo, de futebol brasileiro e por todo esse contexto. E, Fernandinho, esqueci de mencionar um ponto
que foi muito importante. Isso eu não posso dizer quem me falou. Tá bom. Mas a declaração do Felipe Luiz sobre a situação do Vinícius Júnior, que ele sofreu lá na Espanha, também pegou muito mal internamente no Flamengo. Né? Exatamente. Porque pessoas dentro do Flamengo entenderam que o Felipe Luiz não agiu de uma maneira correta com a instituição e, sobretudo, com o Felipe Luiz e, obviamente, no grande combate ao racismo que a gente tanto defende aqui. E o Vini ser cria do Flamengo. Perfeito, né? tem toda essa relação. Então o Flamengo entende que ele foi muito mal também nesse sentido. Então foi um conjunto de fatores, não teve um motivo. Não foi apenas o desempenho, foi tudo que está acontecendo também no dia a dia. Na visão da diretoria, chegou o momento de tentar melhorar tudo que estava dando certo em 2025. Porque em 2026 nada estava dando certo na visão deles. Mas sabe que a gente tem aqui, ó, vamos observar juntos, ver o comportamento humano. A gente tem aqui o anúncio, né, eu quero aquela sonora, eu quero a sonora, uma das últimas falas, obrigada, equipe, uma das últimas palavras do Felipe Luiz na coletiva. Lucas Moretti, vê se não tá num tom de que parecia que ele sabia mais ou menos o que poderia acontecer. Cadê? Vamos escutar o Felipe Luiz. Independente do que aconteça daqui para frente, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor, o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Não dá um ar, ô Lucas Moretti? Você concorda comigo? Mas ele também sentia que o trem estava fora do trilho, né? Não, com certeza, Fernanda. Até por conta muito do que o Vene falou aqui, né? O Flamengo vem de 2 títulos que, infelizmente, não conseguiu conquistar nesse início de temporada. E o Flamengo hoje é uma equipe que, olhando para o planejamento para a temporada de 2026, a questão financeira, a questão de investimento, ela entrou como grande favorita, tanto quanto o Corinthians, tanto também quanto a equipe do Lanús. Então, para o Flamengo era, de fato, uma obrigação. Era a forma com que o Flamengo encarava e enfrentar essas duas equipes nas 2 finais de Recopa e Supercopa. E o Felipe Luiz sabia que seu trabalho no início de temporada não era ruim. Deixa, assim, essa sensação, né, a fala final do Felipe Luiz, que uma hora ou outra essa demissão acontecer e estava mais perto, inclusive, né, do que nunca, Fernandinha. Vene, vem aqui comigo, por favor, no telão. Coloca aqui. A gente vai colocar na sua tela agora o anúncio da demissão que aconteceu 1h da manhã. Você pode ler comigo, Vene Casagrande? Está aí na tela já. Essa foi a nota oficial, é isso? A comunicação do Flamengo. Muita gente achou, inclusive você, seu Vene Luiz, de que isso poderia ser uma nota hacker, que nem aconteceu na semana passada, que alguém entrou, hackeou a conta do Flamengo e ficou confuso pra todo mundo, né, Vene? Eu fui pego de surpresa, eu só levei a sério primeiro porque foi um comunicado enviado em um grupo da assessoria com os jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Só que mesmo assim eu fiquei assim, não é possível, alguém hackeou também o WhatsApp da pessoa, porque eu não imaginava que fosse acontecer naquele momento. O grande curioso, Fernando, que teve um diretor de um clube aqui do Rio de Janeiro que me mandou mensagem 00:17 e falou assim, Flamengo vai mudar de treinador essa noite. E eu não levei em consideração, por quê? Porque eu falei, gente, ele não vai mudar o treinador hoje. Eu não levei em consideração. Ou seja, era algo que nos bastidores do futebol muita gente já sabia. Será que muita gente ou essa tua fonte aí é poderosa? Os dois. Sim. Eu acho que os dois. Assim, no mundo da bola as pessoas conversam, sabe? De repente pode ser um dirigente que estava procurando um treinador também, não sei. E aí ficou sabendo que o Flamengo estava contratando um outro treinador, um tal de Leonardo Jardim. Então, não sei, pode ter sido isso também. Entende? Sim. Que imagina se tem algum outro clube procurando um treinador. É isso. Que eu não sei qual é o time no Rio que tá. Mas tem um clube que tá procurando um treinador. Isso. Aí ele vai lá pra comprar uma blusa e fala assim, eu queria essa blusa vermelha. Ela já tá reservada. Perfeito. Quem que reservou? É o isso. Flamengo. Pode ter sido isso. Bom, então tem outra pessoa procurando uma blusa vermelha nas lojas do Rio de Janeiro. Mas pode ser mais ou menos isso. Então, Fernandinho, assim, até pra tentar entender o outro lado, porque eu converso muito com pessoas que trabalham em clube também. Eu acho que, de repente, essa nota oficial pode ter saído 1h da manhã por conta disso. Para evitar vazamento. Perfeito. Porque se essa pessoa já estava sabendo, se essa pessoa já estava sabendo, eu estava sabendo, teoricamente, né? Outras pessoas poderiam estar sabendo e provavelmente entraram em contato com o Flamengo para entender. Poderia ter sido isso. E aí, o Flamengo que pensou, vamos soltar logo porque o negócio vai vazar. Você matou a charada. Embora, internamente, pessoas dentro do Flamengo tenham tentado falar com o BAP, presidente, para ele soltar só hoje pela manhã. Só que o BAP entende que é o seguinte... Para demitir não tem horário, faz parte do futebol, vamos soltar logo isso porque o principal já foi feito.
o Felipe Luiz já foi comunicado. Então, comunica logo à imprensa e pronto, mata logo essa situação. E foi uma nota bem rápida, bem para informar aquela coisa, né, de tiro curto, né, Vene? O clube informa que a partir desta terça, Felipe não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele deixam o clube também Ivan Palanco, que é o auxiliar dele, e o Diogo Linhares, que é o preparador físico. Então são 3 profissionais sendo demitidos, 2 junto com o Felipe Luiz. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória. Obrigada, Vene. Olha aqui, Fernandinho, você falou uma coisa importante. Em cima dessa nota, aí foi uma dúvida minha que eu logo procurei o Flamengo para entender. Por exemplo, o Rodrigo Caio, ele fica, porque ele é membro da comissão permanente do Flamengo. E quem vai comandar o treino hoje vai ser o Márcio Torres, que é o auxiliar permanente do Flamengo. Então o Márcio Torres e o Rodrigo Caio, caso o Flamengo não anuncie, não consiga ter o Leonardo Jardim a tempo para domingo, esses serão os profissionais que ficarão à beira do gramado comandando o Flamengo.